Marcos capítulo 9, do verso 43 ao verso 49. A palavra de Deus diz: E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um de teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra, que nos foi deixada, inspirada pelo Teu Santo Espírito, para a direção da nossa vida. E agora, Pai, que lemos, nós queremos entender aquilo que foi lido. Nós queremos ouvir a Tua voz através da ministração dessa palavra. Nós não viemos à Tua casa para ouvir palavras de homens, doutrinas humanas, muito menos filosofias desse mundo. Mas viemos ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, te pedimos em oração, fala conosco essa manhã. E usa, Senhor, a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos mais uma vez, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e clamando pela unção do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja ministrada no poder do Espírito Santo, que ela quebre barreiras em cada coração e que ela chegue a nós da forma como o Senhor deseja. É o que eu te peço, Senhor, orando aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, pelo título da mensagem, já não é um assunto muito popular, não é? Ninguém gosta de falar do inferno. E, aliás, até a gente percebe que, infelizmente, até em algumas igrejas se fala mais do inferno do que do céu, não é? Não é o nosso caso aqui, mas o inferno é uma realidade. É uma realidade que não pode também ser ignorada, não pode ser desprezada, porque Jesus falou do inferno. As palavras que nós lemos aqui são palavras proferidas por Jesus. Se você tem aí a Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, esse texto está em vermelho, porque foram coisas que ele mesmo falou. Então é uma doutrina bíblica, há uma realidade que precisa ser compreendida. Embora hoje muita gente não creia nessa realidade. Há muita gente que hoje não crê na realidade, achando que isso é uma alegoria, que isso aí é uma metáfora, né, como está em moda hoje em dia. Não, isso é uma fantasia, era só para uma ilustração, não é algo real. Mas a maneira como Jesus fala aqui não dá margem para dúvida. Mas a grande realidade é que nós não gostamos de ouvir essa palavra. Nós não gostamos de falar desse assunto. Então a gente prefere muitas vezes ignorar, deixar de lado uma verdade que nos incomoda. E a palavra de Deus é a verdade, e ela não esconde nada de ninguém, e ela mostra essa realidade. E o que a Bíblia fala a respeito do inferno, ela afirma que é um lugar da habitação final para aquele que é condenado à punição eterna após o juízo final. E não há dúvidas a respeito disso. Não há uma outra interpretação possível para mascarar essa realidade. Mas, como eu disse, a gente vive em tempos modernos e que as pessoas negam essa realidade. Infelizmente, até algumas igrejas já andam por aí negando esta realidade, afirmando ser também uma metáfora. E isso é muito complicado, porque a Bíblia descreve esse lugar. Jesus aqui foi específico. 3 vezes ele fala inferno, 3 vezes ele fala sobre um verme que não morre, sobre o fogo que não se apaga. Por 3 vezes ele repete a mesma coisa. Então é algo muito enfático, muito claro. E ele descreve esse lugar dessa forma. Veja comigo agora rapidamente Mateus capítulo 22. Em outro evangelho, Jesus também fala da mesma forma, nos mesmos termos. Em Mateus capítulo 22, no versículo número 13, diz assim: então ordenou o rei aos serventes:
amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma referência às trevas, ao inferno, ao lugar de separação, ao lugar de sofrimento, afirmando que lá é um lugar onde ninguém comemora nada. Lá é um lugar onde só há choro e ranger de dentes. Eu já disse aqui para você uma vez, eu trabalhei, muito você sabe, 35 anos lá em Furnas, e eu tinha um chefe que é muito brincalhão, amigo meu, e quando eu falava de Jesus para ele dizia assim, eu quero o inferno. Meu lugar é o inferno, porque o inferno é o lugar da festa, o inferno é o lugar da bebedeira, o inferno é o lugar de brindar com o diabo. Então é nesses termos, porque tem gente que acha que as coisas são assim, né? Tem gente que pensa dessa maneira. E aí, fazer o quê? Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que não é lugar de comemorar. A Bíblia diz também que nem o diabo é senhor do inferno. Pelo contrário, o diabo lá também será atormentado. Ele não está reinando como alguns, não, o diabo está lá, ele é o chefe do inferno. Ele ordena, tortura aquele, mata aquele, faz aquele sofrer. Não, lá ele também será torturado segundo a doutrina bíblica. Então, é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dentes, é um lugar de destruição que não acaba. Como diz a Bíblia aqui, eu quero ler contigo, 2 aos Tessalonicenses, no capítulo número 1, o apóstolo Paulo diz, aqui no versículo 7, na segunda parte, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, ou seja, uma destruição que não acaba, uma destruição que se eterniza, que se prolonga com o tempo, eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse versículo que a gente leu aqui tem duas verdades importantes. A primeira dessas, que o inferno é um lugar de destruição eterna, mas também afirma de forma muito importante que o evangelho é algo para ser obedecido. A gente apenas pensa no evangelho como algo a ser crido, mas quem crê, obedece. Jesus disse isso a todos, que se alguém diz que o ama, obedece a sua palavra. Se alguém crer nele, obedece. Então o evangelho não é só crer, o evangelho é obedecer. E a Bíblia diz que alguns, por não obedecerem ao evangelho, estarão neste lugar de destruição eterna, como diz aqui o versículo 9, banidos da face de Deus, separados, à distância, não é? Incomunicáveis, assim descreve a Bíblia esse lugar. E também diz que é um lugar de tormento. Se nós lermos aqui em Apocalipse capítulo 20, em Apocalipse capítulo 20, verso 10, está escrito, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde, irmãos? Para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite. Por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Então não é um lugar final, porque não há fim, porque há também uma eternidade. Assim como há uma eternidade no céu, há uma eternidade a ser vivida longe do céu, longe da presença. E esse texto diz aquilo que eu disse ainda há pouco. O diabo não reina no inferno. Lá ele também é atormentado. Lá ele também é fustigado, como diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui. Então é um lugar de tormento. Não é lugar de celebração, não é lugar de comemoração, é lugar de afastamento, lugar de trevas, lugar de dor. Tudo isso diz a Bíblia. E também em Lucas capítulo 16, vamos ler. Lucas capítulo 16, versículo número 23. Diz assim, numa parábola conhecida contada por Jesus, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Quando Jesus conta essa parábola, ele fala da distância, do distanciamento, da separação entre céu e inferno.
do distanciamento e da consciência que as pessoas têm nestes lugares. Porque diz aqui que o rico da parábola, ele estava consciente, porque ele estava em tormentos e ele consegue ver aquilo que ele perdeu. Ele consegue levantar os olhos e ver a distância inalcançável, inatingível, o céu que ele abominou, o céu que ele preferiu não ver. Então há uma consciência, há um estado permanente de dor, de sofrimento e de tormento. Esta é a visão bíblica a respeito disso. Então são palavras terríveis, bíblicas, mas que nos levam a entender a realidade do inferno. E assim como o inferno será bem pior do que a gente pode imaginar, porque o que lemos aqui é apenas um pouquinho do que tanto já foi dito na Bíblia, e tantos versículos mais poderíamos ler, nos dão uma ideia. Mas será que nós conseguimos conceber de fato que é isso, que é esse lugar? Não conseguimos conceber. Mas há também em oposição uma outra coisa que nós não conseguimos perceber e que é maravilhosa. Da mesma forma que eu não consigo perceber a realidade do inferno, não consigo imaginar, com a melhor imaginação que eu tiver, eu também não consigo imaginar o que é o céu. E a Bíblia o descreve nessas palavras do apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo número 9. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, Paulo diz assim: está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A definição do preparo de Deus para o lugar para onde vamos, porque o amamos, ela é também indescritível. Paulo não se atreve a definir como é o lugar. Ele diz, é apenas algo que ninguém consegue imaginar, que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém consegue conceber com uma mente humana. Algo maravilhoso que Deus está preparando. Então nós estamos diante de duas realidades. Algo terrivelmente mal que também nem conseguimos conceber, em oposição a algo maravilhoso que também foge à nossa capacidade de pensar e de conceber. E segundo diz a Bíblia, há um abismo de diferença entre esses dois lugares. Como nós lemos aqui, eu volto ao texto em Lucas, capítulo 16, no versículo 26, naquela parábola que a gente leu. Entre o rico e Lázaro, Jesus vai dizer no verso 26, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então Jesus diz que entre esses dois extremos, o lugar maravilhoso que está sendo preparado e o lugar terrível que também foi anunciado, há um abismo intransponível. E Jesus diz, não há comunicação de maneira que alguém possa transitar de um lugar ao outro. Não há comunicação, não há possibilidade, há uma distância indeterminada. Há um abismo terrível e que não há comunicação entre um lugar e outro. Então nós estamos diante de uma decisão. Nós estamos diante de dois destinos. E é por isso que nós não cremos em nenhum lugar intermediário entre céu e inferno. Como alguns creem, nós não cremos em purgatório. Nós não cremos num estágio intermediário. Porque ou está num lugar ou estará no outro. E nesses lugares não há trânsito, não há transferência de um lugar para o outro, segundo as palavras bíblicas com as quais nós ficamos e acreditamos. Então precisamos entender que o inferno, por mais que seja um assunto desagradável, ele é consequência da ira e da indignação de Deus, não contra o homem, mas contra o pecado. O homem foi Deus quem criou, mas não o criou para pecar, nos criou para a obediência, não nos criou para a morte, nos criou para a vida. Mas nós escolhemos pecar, porque Deus nos deu a liberdade de escolha.
Então essa realidade do inferno é consequência da ira de Deus, é consequência da indignação de Deus, não contra o homem, mas contra a escolha do homem, contra o pecado do homem, que ofende, que macula a presença de Deus. Então esta é a consequência. E por isso a Bíblia também diz que embora Deus seja amor, Ele também é justiça. Então Ele também é justo. E aquilo que precisa ser punido, é punido. Então nós precisamos entender também da sua natureza. Em Hebreus, no capítulo número 12, no versículo número 29, está escrito o seguinte, leia comigo. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Uma visão diferente, não muito romântica, que as pessoas têm de Deus, mas uma realidade. O mesmo Deus que é amor e que está pronto para acolher, que está pronto para amar e da mesma forma que amou, a ponto de dar seu filho, como diz a Bíblia lá em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma realidade. Mas esse mesmo Deus que amou de tal maneira também é fogo consumidor. É fogo que consome, segundo diz a palavra de Deus. Então o inferno nada mais é do que a justa condenação daqueles que desafiam a Deus, que é fogo consumidor, e que se apegam aos seus pecados, que Deus detesta, e por isso estarão nesse lugar que a Bíblia acabou de nos descrever. E assim, como diz a Bíblia, que eu leio contigo em Romanos, no capítulo número 2, no versículo 5 ao versículo 9, leia comigo Romanos 2, do verso 5 ao 9. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então isso é consequência. Não é uma vontade de Deus, mas é consequência da liberdade do homem, é consequência da decisão humana. E as coisas são assim porque a Bíblia define a regra do jogo. E contra a regra nós não temos que lutar, nós temos é que aprender a nos submeter a ela. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito, porque o salário do pecado é a morte. Mas, olha, em oposição a isso, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida, e também essa vida é eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um salário para o pecado, há um pagamento por ele, e esse pagamento será dado. Mas, por outro lado, há também um presente gratuito, que é a vida eterna. Então estamos diante, mais uma vez, de duas escolhas, de duas possibilidades, de dois caminhos que precisamos decidir qual seguir, de duas atitudes, e é essa decisão que está em nossas mãos. E não há nenhum tipo de fundamento para um outro caminho, para um estado intermediário. Não há nenhum tipo de fundamento para uma terceira via, para uma outra opção, e também nenhum fundamento para uma segunda chance. Lembra do que Jesus disse na parábola? Há um abismo entre nós e vós. Não há como um passar para lá nem o outro vir para cá. Isso está definido. Isso é definido antes da morte. Depois dela, está definido. Depois dela, não tem transição. Depois dela, não tem um lugar para ir, a não ser aquele que você já está. E a Bíblia também deixa isso claro em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27 e no versículo 28.
dizendo assim a palavra de Deus: e assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disso que? O juízo. Isso responde às dúvidas que muitos têm. Quantas vidas eu vou ter para pagar os meus pecados? Quantas reencarnações me esperam para eu melhorar como pessoa? Nenhuma. É aqui e agora. É hoje a decisão. Não há outra chance, não há outra oportunidade, não haverá outra vida a não ser essa que você já vive. Faça dessa vida o melhor possível. Faça dessa que você tem a melhor vida possível, porque Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Aproveite a sua vida, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. E continua o texto dizendo: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Essa é a realidade da vida. A decisão é aqui agora. A vida que eu tenho para viver é essa. Não deixo para depois o que eu tenho que decidir agora, o que eu tenho que fazer agora, porque agora é a hora da decisão. E Jesus, sim, esse virá a segunda vez, para concretizar tudo aquilo que foi feito por ele na cruz do Calvário, para salvar, como é o propósito de Deus. Por causa do seu amor, Deus decidiu dar uma chance para o homem que pecou. E deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não venha morrer como salário do pecado, mas tenha a vida eterna que está oferecida. Então eu preciso entender a respeito da realidade do inferno, que aquele que para lá vai, condenou a si mesmo, porque amou mais as trevas do que a luz. O que muitos não conseguem entender na doutrina do inferno, e como já ouvi várias vezes, é dizer: como um Deus tão amoroso pode lançar uma de suas criaturas num lugar tão ruim? Que prazer sádico há em Deus em fazer isso? É incompatível com o seu amor, com a sua paciência, com a sua benevolência. Isso não é condizente com a imagem que temos de Deus. Só que as pessoas esquecem que não é Deus que lança pessoas no inferno. São as pessoas que se atiram lá. Não é Deus que empurra alguém para lá. Pelo contrário, Deus quer puxar de a todo custo, a ponto de dar seu filho de tanto amor para trazer de volta. Mas eu não quero, eu quero continuar nessa caminhada. Eu quero continuar rumando ao precipício, eu quero continuar caminhando para o buraco. Então você é livre para fazê-lo. E aí a decisão é sua. Então as pessoas não entendem que essa é a realidade. Por isso eu leio contigo agora de forma mais completa o texto de João capítulo 3. Não apenas no versículo 16, mas até o versículo 21 para a gente entender completamente. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é para a salvação, esse é o propósito. O propósito é resgatar aqueles que estão rumando para o inferno, trazê-los de volta para Deus. Quem nele crê, olha o que diz, não é julgado. O que não crê, o que diz a Bíblia? Já está julgado. Não vai ser julgado quando morrer. Já foi julgado agora, com a vida que tem hoje, com a escolha que fez no presente momento. Essa escolha já definiu o seu destino. Por isso Deus não manda alguém para o inferno, a pessoa que decide ir. Deus dá a saída, mas eu não quero a saída de Deus, eu quero a minha. Só que a minha me leva para o buraco. Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. Olha como Deus fala a respeito deste julgamento. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem faz coisas erradas gosta de se esconder nas trevas, gosta de esconder-se debaixo dos panos, gosta de fazer coisas de noite quando ninguém está vendo, gosta de estar anônimo, não é? Então, essa é a realidade.
O homem amou mais as trevas do que a luz, por isso ele não quer a luz que Jesus oferece. O homem quer continuar caminhando na escuridão, e caminhando na escuridão ele tropeça e cai cada vez mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Em outras palavras, quem não deve não teme. Quem está no caminho certo, cada vez quer mais a luz, cada vez quer mais estar com Deus. Por isso Jesus é a escolha. Por isso Jesus é, como ele disse, o caminho, a verdade e a vida. E esse é o caminho que eu preciso andar. E aí, se eu andar nesse caminho, eu não vou para o inferno. Se eu andar nesse caminho, eu não caminho para o inferno, eu caminho para a luz, eu não caminho para as trevas, eu caminho para a presença de Deus. E esse é o caminho que eu preciso tomar, que todo ser humano tem que tomar. Mas quem não toma está condenando-se a si mesmo, porque está rejeitando o Criador. Está apreciando mais os seus próprios pecados. Veja, em Romanos, no capítulo número 1, Romanos capítulo número 1, verso número 32, há uma realidade também exposta aqui pelo apóstolo Paulo. Romanos 1, verso 32 diz: ora, condenando eles a sentença, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, sabem que isso é passível de morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O homem sabe que está errado, mas ele faz. O homem sabe que esse é o caminho de morte, mas ele quer fazer. E aprova também aqueles que o fazem. Então esta é a circunstância da escolha em que a pessoa se lança nas trevas, no choro e no ranger de dentes. Então o inferno nada mais é do que a consequência da livre escolha do homem. Aqueles que se dirigem para lá o fazem por escolha própria. Ninguém vai parar no inferno porque caí aqui. Oh, onde eu vim parar? Não, eu escolhi estar aqui. E outra coisa que muitos de nós pensam errado, as pessoas pensam assim: o fulano vai para o inferno porque ele fez coisa errada. Irmão, se fosse para o inferno quem faz coisa errada, estava todo mundo aqui no inferno. Tem alguém aqui que não fez coisa errada hoje? Tem alguém que não fez coisa errada essa semana? Se fosse por fazer coisa errada que a gente vai para o inferno, está todo mundo no inferno. O inferno não é para aquele que faz coisa errada. O inferno é para aquele que não fez a coisa certa. Há uma grande diferença nisso. Não é porque você fez coisa errada, é porque você não fez o que deveria ter feito. Você não fez a escolha certa. Você não se rendeu a Cristo. Você não recebeu o que Deus te deu de graça. O dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, você recusou. Então não é porque todo pecado tem perdão. A Bíblia está cheia de exemplos. Outro dia falamos aqui da mulher surpreendida em adultério. Todo pecado tem perdão. Mas só há perdão para quem quer perdão. E às vezes você quer perdoar alguém, mas eu não quero perdão. Porque eu acho que eu estou certo no que eu estou fazendo. Então, é você que escolhe. Não é Deus. Você que decide ir. Não é pelo que você fez, mas é pelo que você deixou de fazer. E eu te provo isso, mostrando na Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo número 4. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo diz exatamente essa verdade para nós. Ele diz assim, falando do Senhor: isso é bom, versículo 3, e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que quantos homens? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que a Bíblia diz? Que Deus deseja que todos sejam salvos. Aí você, mas então por que ele não salva? Ele salva. Ele deu o caminho, ele deu a verdade, ele deu a vida, ele deu a direção, ele deu a opção. Mas eu insisto em não aceitar, eu insisto em ir por outro caminho. Então Deus deseja, mas é um desejo que não se cumpre automaticamente. Porque Deus deu a nós a liberdade da escolha do caminho. Então, embora Deus deseje salvar todos, eu imagino a imensa tristeza de Deus, quando a pessoa está recebendo todas as condições,
mas ela escolhe negar, ela escolhe não querer, ela escolhe o pior. Ela escolhe, como disse aquele meu amigo, eu prefiro estar no inferno, eu prefiro abraçar o capeta, eu prefiro estar lá. É a escolha de cada um, é a decisão de cada um. Mas a tristeza é de Deus, porque Ele não poupou o seu próprio filho, doou o seu próprio filho para salvar o pecador. Quer maior amor do que esse? Ter alguém dado a sua própria vida em favor dos seus amigos, como disse Jesus? Não há amor maior do que esse. Mas o desejo não se realiza, porque a pessoa decide ir para o lugar onde Deus não teria nenhum prazer em lá colocá-la, e não a colocou, mas ela se atirou ali. Deus não tem prazer na morte do perverso. Nós vimos aqui no Novo Testamento, vamos ver também no Antigo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 33, no versículo número 11. Não é um conceito só do Novo Testamento, mas é um conceito de Deus. Ezequiel 33, 11 diz: dize-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Deus diz, eu não tenho prazer. Meu prazer é que você se converta. Meu prazer é que você mude de vida. É que você viva agora tudo aquilo que eu tenho para você, a vida abundante que eu tenho para te dar. Não é de dinheiro, mas é de alegria, de paz, de felicidade. É isso que eu tenho para te dar. Saber que os seus erros foram perdoados, que os seus pecados foram esquecidos, e que você tem uma nova chance de começar de novo, que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu tenho isso para você, mas você insiste em não querer. Então eu não tenho prazer nenhum em ver a tua morte, porque pelo contrário, a tua morte é sinal de que você vai para o lugar que eu não queria que você fosse. A tua morte é a concretização das escolhas que você fez enquanto estava vivo. E Deus não tem prazer. Então a alternativa que Deus nos dá é aceitar. Aceitar com gratidão a graça de Deus em Cristo Jesus, que nos livra do mal. Por isso eu deixo contigo um texto em Efésios capítulo 2, onde Paulo define a salvação, nesses termos que ele aqui coloca para nós, mostrando como ela se dá, como ela é possível, como ela é disponível a todo o que quiser. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele diz, você estava morto, vivia, mas como um zumbi, morto-vivo. Quantos mortos-vivos a gente tem por aí? Você estava morto nos seus delitos e pecados, nos quais você andou em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existem os da obediência e os da desobediência. O evangelho é para ser obedecido, como você ouviu no início da mensagem, mas tem gente que insiste em desobedecer. E a Bíblia diz, há um espírito atuando sobre essas pessoas. Há um espírito cegando essas pessoas. E o espírito é do mal, porque o diabo não quer ficar sozinho no inferno. Ele não quer sofrer sozinho. Ele quer te levar para compartilhar com ele, não das danças e bebidas, mas dos sofrimentos eternos, das torturas que lá sofrerá. Então a Bíblia deixa isso claro para nós, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graça, favor que você não merece. Salvação você não conquista, você recebe de graça. Você não faz por merecer, porque ninguém merece, todos somos pecadores.
Então é algo que Deus nos dá, é o dom gratuito de Deus, como diz também Paulo naquele texto que a gente leu. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, ele repete, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não das obras que você faz, para que ninguém tire vantagem, para ninguém se ache o tal, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim Paulo define a salvação. E esse é o caminho que está disponível a qualquer um que queira, a todo o que nele crer. Como disse a Bíblia, não perecerá, mas terá a vida eterna. E é essa obra de Deus que trata do nosso maior problema, que é o pecado. O pecado não confessado, o pecado não perdoado. Só Deus, que é o ofendido com o pecado, é aquele que pode perdoar o pecado. E ele oferece esse perdão gratuitamente. Mas tem gente que diz, não preciso, porque sou bom. Não preciso porque não me acho tão ruim assim quando me comparo com outros que são bem piores do que eu. Então a pessoa recusa o perdão. Ela recusa o caminho oferecido. Ela recusa o céu e ela prefere ir para o inferno. Está escrito em 1 de João, no capítulo número 8. Vamos ler 1 de João, capítulo número 8 até o capítulo 2, verso 2. Palavras também que falam sobre esse tratamento de Deus sobre o pecado. 1 de João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quantos dizem isso? Quantos você já ouviu dizendo isso? Talvez você mesmo já tenha dito. Não sou ruim, não sou tão ruim quanto fulano, quando me comparo com outro. Então, digo que não tenho pecado. E nesse momento eu me engano a mim mesmo e a verdade não está em mim. Se confessarmos os nossos pecados, aí a coisa muda de figura. Se eu admitir, se eu confessar, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Mas se eu continuar dizendo que não temos cometido pecado nenhum, eu faço Deus de mentiroso e a sua palavra não está em mim. Essa é a situação de muita gente. E João diz então no capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, estas coisas pois vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, é o advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ele é a solução pelo pecado do mundo inteiro. Mas enquanto o homem continua dizendo que não é tão mal assim, ele não tem perdão, porque ele não quer perdão. Mas quando você quer perdão, você confessa. E quando você confessa, você é perdoado. E Jesus é o seu advogado. É aquele que te defende. E se ele te defende, quem é que pode te acusar? Por isso a Bíblia diz que não há acusação contra os eleitos de Deus. Porque o acusador não tem poder de acusar aquele que Jesus está defendendo. Tenha Jesus na sua defesa. Não defenda-se você mesmo. Não se justifique. Não se compare com os outros. Não se ache bom. Porque não somos. É mentira, é ilusão. Fazemos Deus de mentiroso quando pensamos assim. Então o único caminho que é oferecido por Deus é crer em Jesus e ser salvo. É confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador e ser salvo aqui e agora, hoje. Como disse lá João 3 que nós lemos, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Mas é hoje o dia de crer. E eu termino essa mensagem lendo contigo o texto de Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 até o versículo número 11. Romanos capítulo 10, verso 9 ao 11 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? Salvo do inferno. Salvo da morte eterna. Salvo do sofrimento eterno. E isso é preciso ser feito. Confessar com a boca e crer com o coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ah, eu creio, pastor.
Mas você precisa dizer isso, não para você mesmo, mas para todo mundo. Confessá-lo. Creu, confessa. Creu, admite. Creu, assume publicamente. E a Bíblia diz, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. E às vezes a gente fica só naquilo, não, no meu coração. Mas cadê a confissão? Cadê a declaração? Cadê o compromisso? E isso precisa ser feito. E é uma chance de você fazer isso hoje. Se você crê, se você creu na mensagem que foi ministrada, se você crê em Jesus como aquele que vai te livrar, não só do inferno, mas que vai te dar uma vida melhor aqui e agora, é hora de você confessá-lo. Vamos orar? Senhor Jesus, Tua palavra é ministrada e ela toca nos nossos corações. Se alguém aqui essa manhã creu na Tua palavra, que agora, Senhor, seja a hora da confissão, seja a hora do compromisso, que ninguém pode fazer por mim, que é voluntário, que é feito por mim, pela minha boca, pela minha ação. Se alguém creu, que agora haja a confissão. Há alguém aqui entre nós que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão aonde você está, para que eu ore junto com você. Tem alguém essa manhã? Há uma pessoa ali. Quem mais quer confessar Jesus? Há um outro ali. Alguém mais quer confessar Jesus? Eu creio e eu confesso diante de todo mundo. Se você quer fazer isso, levante a mão. Mais alguém quer entregar a sua vida para Cristo? É a decisão agora. É a mudança agora da vida. Os irmãos que levantaram a mão, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Como diz a Bíblia, a confissão é pública, não é escondida, não é secreta, até porque o que se faz à luz é aquilo que a gente não tem vergonha de fazer, né? E ninguém tem vergonha de fazer. Glória a Deus. Vinícius, né? Vinícius e Carla. Vinícius e Carla estão aqui conosco essa manhã, Pai. Eu quero, meu Deus, agradecer pela decisão que tomaram agora, de confessar o Teu nome diante dos homens, de se comprometer contigo, porque creram na Tua palavra. Isso é o bastante, porque creram, não serão julgados. Recebem agora a vida eterna, recebem agora a novidade de vida. Pecado passou, a vida é nova a partir de agora. Há um novo horizonte, há um novo futuro para eles. E eu os entrego em Tuas mãos, orando juntos, Pai, com a Tua igreja, pelo progresso desses irmãos na Tua presença. E eu sei, ó Deus, que hoje há salvação nessas vidas, porque o Senhor veio para isso, para salvar e livrar, e somente o Senhor pode assim fazer. Por isso eu te peço, abençoa Carla e Vinícius, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.